Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao quinto e último episódio da série Reforma Tributária e M&A. Eu estou aqui com o meu sócio Paulo Vaz, da área tributária do escritório. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, tudo bom, Rê? Tudo bem. A gente conversou bastante sobre as mudanças da reforma tributária nos últimos episódios, tributação de dividendos, de fundos. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre ágio, né? A grande dúvida é se muda a regra, se não muda, em frente a esse cenário de mudanças tributárias. Paulo, como que o ágio é tratado hoje na legislação e qual a importância desse mecanismo nas operações de M&A? Bem, o que nós chamamos de ágio tecnicamente, o sobrepreço de compra em relação ao valor de mercado dos ativos e passivos da empresa, né? Olhando também em perspectiva de linha do tempo. O ágio sempre teve uma característica tributária peculiar, né? O Brasil sempre estimulou algum tipo de amortização fiscal do ágio, como que a atrair os investimentos, a fomentar o M&A, a fomentar as operações de fusões e aquisições, né? Essa Como se fosse uma disciplina, cenourinha, uma exatamente, cereja em cima do bolo. exatamente. Essa legislação, ela era meio confusa até meados da década de 90, e aí, de novo, eu não tenho procuração do Fernando Henrique, mas, de fato, ele foi o maior reformador tributário que já passou pelo Brasil no Poder Executivo, né? E ele, no primeiro mandato dele ainda, ele fez passar uma legislação que deu uma disciplina do ágio mais clara. Então, naquela época, a parte do preço que excedia o valor de patrimônio líquido da empresa, se destacada, ela podia ser deduzida fiscalmente através de mecanismos como a depreciação ou a amortização desse ágio, né? Você precisava identificar economicamente se esse ágio ele se devia à mais-valia de ativos, à rentabilidade futura do investimento ou a outras razões econômicas. Essa legislação vigorou até o ano de 2007, quando a lei das SA foi alterada e foi introduzido um novo regime contábil do ágio, que depois se transformou num regime fiscal depois de muitas idas e vindas. Então, hoje em dia, quando você compra uma empresa, o sobrepreço, o preço que é pago é dividido em três partes, né? Uma parte é o valor de patrimônio líquido da empresa, uma outra parte ela é alocada aos ativos e passivos avaliados a valor justo, né? Então você pega o valor líquido de ativos e passivos, e o que sobra é tratado como goodwill, né? E a disciplina do ágio hoje, ela impede o ágio interno dentro do mesmo grupo econômico para evitar planejamentos tributários que se acha são abusivos. Ela tem restrições, mas, de um modo geral, esse sobrepreço, se tiver uma assessoria boa na hora da compra, se tiver um planejamento adequado de como fazer essa compra, ele pode ser deduzido e reduzir a base tributável em 34%, ou, no caso de uma instituição financeira, até 45%, porque a despesa dele ela acaba reduzindo essa carga nessa proporção, né? Mas, para isso, você precisa entender que os ativos aos quais o ágio vai estar referenciado, o valor justo desses ativos, eles têm que ser amortizáveis para fins tributários. Então, alguns intangíveis, alguns ativos, eles não são dedutíveis, né? Mas, de um modo geral, ele é muito útil nas operações de M&A e ele tem que estar na pauta da mesa. Não obstante, haja uma dificuldade prática de operacionalizar, e eu não sei se a gente já adentra isso agora. Eu acho que a próxima pergunta é essa, né? Assim, como é que vem sendo a interpretação da Receita e do CARF, especificamente sobre aproveitamento de ágios, as estruturas para aproveitamento desse ágio, né? O que você disse a legislação permite, né? Historicamente, o Brasil é um país que incentiva o aproveitamento do ágio, e hoje é possível, pela legislação, aproveitar ágio se você fizer, enfim, o que a regra exige. Destacar o goodwill em bens que sejam amortizáveis e tudo mais. Agora, a gente tem sempre um tempero no Brasil, né? Que é o olhar da Receita e do CARF sobre a interpretação dessa regulamentação dessa lei.
Como é que tem sido nos últimos tempos, vocês que estudam tanto lá no tributário, né, essa questão, como é que tem sido a posição da Receita e do CARF sobre isso? Ela é oscilante, né? Se você olhar os casos que chegaram no CARF, vamos pegar o caso da aquisição do Banespa pelo Santander, né? É um caso público, então nós estamos usando como referência por É um precedente bem conhecido. mero recurso de didática, né? A entidade foi comprada diretamente por uma entidade espanhola e, a posteriori, esse investimento foi aportado numa empresa e essa empresa, que virou uma holding, destacou o ágio e, em seguida, essa empresa foi incorporada no Banespa para poder gerar a dedutibilidade lá, né? Ela não foi nem a compradora, então, ela foi um veículo então, depois, que recebeu a ajuda depois. Exatamente, o adquirente inicial teria sido uma entidade estrangeira, mas claro que quando aportou no Brasil, vestiu a regra brasileira, porque para você amortizar o goodwill no Brasil, você precisa ter uma entidade, um veículo de aquisição brasileiro. E essa expressão veículo, ela é amaldiçoada pela jurisprudência, porque as autoridades fiscais, elas veem o fenômeno de constituição de uma holding com a finalidade exclusiva para funcionar como veículo de compra, como um artifício ilegal. E tentam glosar a amortização do ágio quando elas identificam que a holding tem uma vida efêmera, quando elas identificam que a estrutura de capital da holding não é adequada ao padrão que a Receita Federal acha. Nada disso está na lei, mas a Receita Federal faz isso, né? E a condição de dedutibilidade do ágio, que foi a simplificação gerada pela legislação que eu disse do Fernando Henrique, essa condição é a de incorporar a empresa adquirente na adquirida, incorporar a adquirida na adquirente, ou fazer uma cisão rio abaixo ou rio acima com o ágio. Para poder destacar o ágio, você teve que criar uma empresa, então você volta na estaca zero, né? Quer dizer, se eu tenho, imagina dois bancos, um comprando o outro, né? E o banco que está sendo adquirido, ele vai ser pago um ágio em relação a ele, um goodwill em relação a ele. O banco que está adquirindo diz, olha, eu não quero extinguir aquele banco imediatamente, porque eu quero aproveitar por mais anos e talvez até dar vida nova para ele, né? Mas eu não posso renunciar ao benefício, porque, afinal de contas, eu estou destacando o ágio, né? Então, eu vou criar uma empresa para que essa empresa compre o banco de baixo e eu incorpore essa empresa que comprou nele e vista a regra fiscal. Você vai pegar situações em que o CARF deu ganho de causa ao contribuinte e outras em que ele não deu ganho de causa ao contribuinte. É a famosa insegurança jurídica. É uma insegurança jurídica muito grande. A legislação deveria ser mais expressa. Se você quer dar um benefício fiscal, dê o benefício fiscal. Olha, se você comprovar que pagou o ágio, você tem direito de excluir esse ágio na apuração do imposto da seguinte forma, independente da realização contábil ou societária desse ágio, né? Eu me lembro de ter assinado um affidavit, que é um instrumento de declaração de boa-fé, né, de verdade daquilo que está sendo dito, para um escritório de advocacia na Europa que estava entrando com uma ação na União Europeia contra a Espanha, porque a Espanha tinha um mecanismo igual ao do Brasil. E isso lá era visto como guerra fiscal, porque ia atrair para a Espanha uma condição de dedutibilidade de ágio que não haveria em outros entes, né? O Brasil não é parte de nenhuma confederação de país, nem tem essa autonomia, mas ele tem essa legislação do ágio como uma questão que a gente não tem como se livrar dela, na minha opinião, porque para atrair o investimento estrangeiro, para fomentar o mercado de fusões e aquisições, você precisa ter esse mecanismo, porque esse sobrepreço, de fato, é uma coisa que é desembolsada, né? Então, eu diria que ele continua como um elemento relevante nas operações de M&A, de compra. Maravilha. Então, a gente vive essas incertezas, né? A gente vê gente com mais apetite para fazer, gente com menos apetite para fazer, dado de fato, se você olhar no CARF, tem decisões favoráveis, não favoráveis.
a ideia é criar substância, né, e justificativas que, de fato, te deem subsídios depois para se defender, né, numa eventual autuação. E uma dúvida constante das pessoas é se essa regra do ágil vai mudar com todas essas reformas que aconteceram e estão acontecendo no cenário atual, ou se a gente continua com essa mesma questão daqui para frente, o ágil. A regra, como eu disse, lá dos anos 90 foi aprimorada, né? Ela passou por reformas, sobreviveu às tentativas. A Receita Federal ela tem duas coisas que ela não gosta, do pagamento de juros sobre capital próprio e do ágil. Tanto que uma das iniciativas do governo é aumentar a alíquota do imposto de renda de fonte e do juros sobre capital próprio. E o ágil também, a Receita Federal torce o nariz e pega no pé mesmo. Né? E, óbvio, a Receita ela é sempre uma força oculta no processo legislativo. Ela está sempre pautando, de alguma maneira, a posição do governo, mas até hoje essa legislação sobreviveu porque é uma legislação pró-empresa, pró-atividade econômica. Se ela não for explorada como um planejamento tributário abusivo, né, uma operação artificial, eu não vejo por que o Brasil deva abandoná-la, né? E eu torço para que ela continue nesse aprimoramento que está e, em algum momento, fisco e contribuinte estabeleçam um ponto a partir do qual não haja discussão, que traga segurança jurídica. Sem dúvida nenhuma. E acabe, porque no fim do dia se trata de estimular o investimento em empresas brasileiras, trazendo recursos para a economia e ajudando o fluxo de caixa do investidor com algum tipo de dedução. Né? Você pode discutir se você teria outros mecanismos ou não, mas esse mecanismo eu acho que devia ser mantido. Sem dúvida. Deve. Paulo, adorei a sua participação aqui no M&A Cash. É um prazer ter você aqui. Espero que a gente tenha outros assuntos mais para frente para tratar. Obrigada, viu? Se viu? Deus quiser. Obrigado, Renata. Obrigada, pessoal.